Salve, salve, queridos padawans, tudo bem com vocês? Então, na última aula a gente viu sobre polimorfismo, tá? Que é a capacidade de um objeto mãe poder ser instanciado como os outros filhos, né? Como uma especialização desses outros filhos. Então, a partir dessa técnica, a gente pode falar qual que é a necessidade de instanciar então um objeto mãe explicitamente, tá? Pensando nisso, a galera que fez o paradigma de orientação a objeto, eles criaram um método chamado, uma classe chamada abstrata, onde você não pode criar essa instância, né? Você não cria a instância do objeto diretamente, certo? Você sempre tem que usar os filhos dele para poder criar. E aí faz mais sentido a gente trabalhar com polimorfismo, certo? Então vamos ver como é que funciona isso lá no nosso NetBeans, sabe? Beleza? Estamos aqui então no NetBeans, classe computador. E aí o que a gente faz? Para poder tornar essa classe abstrata, basta aqui, ó, entre o public e class, a gente escreve abstract. Pronto, já virou aqui uma classe abstrata. E veja que na minha classe principal, lá onde eu estava testando o meu código, já rolou aqui um errinho bem bacana. O que é? Ó? Ele fala, ó, o computador é abstrato, não pode ser instanciado. Então eu não posso usar esse construtor computador. Tá? Ele não funciona mais. Então esse cara aqui tem que ser criado aqui embaixo e isso não existe mais. Olha só. Agora a gente só tem a classe mãe funcionando. E aí vocês lembram que quando a gente estava utilizando o nosso system out aqui, a gente foi dar um C, informações, né, completas, não rolou, tá? Porque esse método ele não existe na classe principal, ele não tem um código ali na classe mãe, na classe computador. Só que eu preciso usar esse cara nas demais classes filho. Tá? Então, vamos lá. Uma classe que não pode ser instanciada, mas eu tenho métodos que só vão ser criados nas classes filho. O que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso, eu tenho que transformar também esse método na minha classe mãe, só que como um método abstrato. Ele também vai servir aí como um contratinho básico entre as classes que levam este DNA, certo? Vamos ver como é que cria esse método abstrato? Então a gente vai lá na classe computador, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, a declaração aqui, a assinatura do método que a gente fez nas classes filho. Então, public string informações completas. Boa. Só que aí, em vez de a gente colocar o nosso bloco de código, a gente vai falar que esse método é abstrato. Então, depois do public vem abstract. E aí não tem mais o bloco, eu não defino esse cara. Eu só coloco um ponto e vírgula no final. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esse método ele existe e precisa ser declarado um código para ele. Onde que eu faço isso? Eu faço isso nas minhas classes filho. Veja que eu já tenho esse método, só que ele pede para você colocar aqui a anotação. Essa anotação aqui, ó, override, que é sobrescrita do método. Aí minha classe já sabe que eu estou sobrescrevendo o método abstrato da minha classe principal, certo? Da minha classe mãe. Vamos rodar agora, ó, já está funcionando isso. Então vou até copiar essa linha de código para poder ficar bonitinho aqui também. Vamos ver se funciona. Tá aí, funcionou. Nosso código está funcionando perfeitamente.
Então é isso, pessoal. Classe abstrata é simples assim, é só uma classe que não pode ser instanciada, tá? E o método abstrato é um método dentro de uma classe, não precisa ser necessariamente abstrata, mas ele é um método dentro de uma classe onde você só declara a assinatura e apenas as classes filhos que podem instanciar esses métodos para você, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula. Nozes!